E aí, terceira série, tudo bem? O conteúdo de hoje, gente, vocês vão ver que apesar de a gente ainda estar falando de genética, ele é um pouco diferente do que a gente já estava falando até agora, tá? Então, prestem atenção nesse início, nessa introdução aqui. Então, primeiro, quais são os objetivos da aula de hoje? A gente vai estudar genes que estão em um mesmo cromossomo. Até agora, a gente estava estudando genes que estavam em cromossomos diferentes. Tava o gene lá do albinismo, o gene da acondroplasia, eram genes que estavam em cromossomos diferentes. Agora, a gente vai estudar os casos em que esses genes estão no mesmo cromossomo, tá? Que implica em várias outras coisas também. E a gente vai entender o processo de crossing over, que é um dos processos mais importantes para a biologia. Tá? Estudos já mostraram que ele fica em segundo lugar, só pede para fotossíntese. Opa, falando errado aqui. Ó. Então, crossing over é o segundo processo mais importante para a biologia, né? Considerado aí. O nome da aula de hoje, gente, a gente pode chamar de ligação gênica ou pode chamar de linkage. Olha que bonito essa figura aqui. Né? A gente está com dois genes destacados. Então, os dois genes estão em um mesmo cromossomo. Isso é linkage, isso é ligação gênica. Mas também pode receber outros nomes, tá? Linkage e ligação gênica são os principais, são os que são cobrados de vocês. Ó. Mas também pode ser chamado aqui ó, de ligação fatorial, sintenia, vinculação gênica. Todos esses nomes são a mesma coisa, são sinônimos, tá? Então, olhem aqui, gente. No nosso caso dos seres humanos, a gente tem 46 cromossomos, mas a gente tem mais ou menos 30 mil genes. Então, a gente não tem um gene para cada cromossomo. Um único cromossomo tem que ter mais genes, certo? Senão não caberiam tantos, a gente teria que ter aproximadamente 30 mil cromossomos também, e não é isso que acontece. Então vejam, até agora a gente estava estudando a segregação independente, segundo a lei de Mendel. Né? Então, dois genes, ó, o gene 1 e o gene 2, em cromossomos diferentes, o cromossomo 1 e o cromossomo 2. Agora a gente vai estudar o outro caso ali, ó. Vocês estão vendo que tem um único cromossomo com dois genes, o gene 1 e o gene 2? Então, esses genes, a gente diz que eles estão ligados. Esses dois genes estão em linkage, tá? Então, eles estão unidos, estão no mesmo cromossomo. Quando a gente vai estudar isso, gente, tem alguns conceitos que são importantes aqui. Então, vejam, a gente pode ter, no caso dos heterozigotos, dois tipos. O heterozigoto cis e o heterozigoto trans. Qual que é a diferença disso? O cis, eu tenho aqui, ó, os dois genes dominantes no mesmo cromossomo, o Azão e o Bzão. E os dois recessivos no outro alelo, o Azinho e o Bzinho. Isso é configuração cis, dominante com dominante, recessivo com recessivo. Quando eu vou para a configuração trans, é ao contrário, ó, eu tenho um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo. Então lá, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão. É só essa a diferença. É importante saber? Alguns exercícios cobram esse conceito do cis e do trans, tá? Então, lembrem, cis, dominante com dominante. O trans, um dominante e um recessivo, ok? E a gente pode representar os genes que estão em linkage, que estão ligados, dessas formas que estão aqui, ó, tá? Então, essas três formas que estão aparecendo aí para vocês são formas de representar que os genes estão no mesmo cromossomo, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho. Ou pode estar ali, ó, entre parênteses, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Ou ainda, Azão, Bzão em cima, barra, Azinho, Bzinho. São formas de representar. Mas não fiquem se preocupando muito com isso, porque o exercício vai dizer para você que eles estão ligados, que eles estão linkage. Então, você já vai lembrar desse detalhe, ok? Olha aqui. Lei de Morgan. Vamos dizer o que essa lei está dizendo para a gente. Genes situados no mesmo cromossomo tendem a se manter unidos de uma geração para a seguinte, apenas se separando pelo processo de permuta, cuja frequência reflete a distância relativa entre os referidos genes. Então, o que ele está dizendo? Uma coisa óbvia, gente. Se os genes eles estão ligados, eles tendem a permanecer ligados de uma geração para outra. Então, vejam aqui. Ó. Eu tenho uma célula, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Quando vai formar os gametas? Teoricamente, eu tenho duas alternativas. Vai formar gameta Azão, Bzão ou vai formar a gameta Azinho, Bzinho. 50% de chance de cada um desses eventos acontecerem, ok?
Isso acontece quando a gente tem uma ligação completa dos genes. Então, eles sempre vão ser assim, 50% de cada gameta nesse caso. Só que nem sempre isso acontece, que a gente já vai explicar, tá? Mas vejam aqui, só para a gente comparar agora a ligação gênica com a segunda lei de Mendel, tá? Na ligação gênica, vejam aqui, ó. Então, eu tenho uma célula, azão, bezão no mesmo cromossomo, azinho e bezinho no outro alelo ali no mesmo cromossomo. Quando eu vou formar os gametas? Separou 50% de azão, bezão, 50% de azinho e bezinho. Na segunda lei de Mendel, não estava no mesmo cromossomo. Vejam o desenho ali, ó. Então, eu tinha 2 pares de cromossomos. Um cromossomo só com azão, outro cromossomo só com bezão. Então, na hora de separar para formar os gametas, eu tinha 4 possibilidades diferentes. Eu podia juntar o azão com o bezão, eu podia juntar o azão com o bezinho e assim por diante, igual está aqui, ó. Então, eu tinha 25% de chance de ocorrer cada um desses eventos. Tá? Então, aqui está a diferença na formação dos gametas. Deu para, né? Olhem direito a figura aqui para entender direitinho. Só que nem sempre isso acontece, tá? Quando acontece, como eu já falei para vocês, a gente diz que está tendo uma ligação completa. Então, os genes ali, o azão e o bezão, sempre vão se separar, sempre vão segregar juntos. Mas, às vezes, acontece um outro processo, que é bem importante, que é o crossing over. O que acontece no crossing over? Vejam aqui, gente. Eu tenho aqui os cromossomos homólogos, né? O parzinho deles lá. Um ali com o azão bezão, o outro com o azinho bezinho. Na hora de formar os gametas, a gente vai passar lá pela meiose 1, meiose 2, que a gente já explicou lá no início das aulas, lembra? Esses cromossomos, eles ficam tão perto um do outro que algumas vezes eles acabam trocando um pedaço deles. Então vejam aqui, ó, troquei. Esse processo da troca a gente chama de crossing over ou permutação, permuta, tá? E em vez de formar só 2 gametas diferentes, eu vou formar 4 gametas diferentes, igual vocês estão vendo ali, ó. 2 gametas que são os parentais, ou seja, igual a célula que originou, né? Ali o azão com o bezão, o azinho com o bezinho. E 2 gametas que são recombinantes. Então vejam ali, ó, eu tenho o azão com um pedaço ali que virou o bezinho e o outro azinho com o bezão. Tá? Então esses que trocaram uma parte entre eles, a gente chama de recombinantes. Isso ocorre quando a gente não tem uma ligação completa. A ligação é dita incompleta. Agora, ao invés de ter 50% de chance de formar cada gameta, essa proporção vai ser diferente. E essa proporção vai depender da distância dos genes, que a gente vai falar um pouco melhor na próxima aula, ok? Hoje, só para vocês entenderem o básico aqui. Então, aqui está uma animação mostrando os cromossomos se aproximando e trocando um pedacinho entre eles, e está dizendo que esse processo ocorre lá na meiose 1, especificamente na prófase 1, tá? Então, ocorre nessa fase aqui. De volta aqui o mesmo desenho, só com mais uma informação. Então, quando a ligação é completa, eu posso afirmar para você que eu vou formar 50% de cada gameta, quando tem ligação gênica. Quando a ligação é incompleta, ou seja, quando ocorreu o crossing over, quando ocorreu a permutação, eu não tenho como afirmar para você qual vai ser a proporção de cada um dos gametas. O exercício tem que dar essa informação. Então, vejam aqui, ele deu um exemplo. Ó. Ele deu um exemplo de taxa de recombinação de 20%. Ou seja, 20% dos meus gametas vão ser recombinantes, vão ter passado por esse processo do crossing over, da troca ali, ok? Nesse caso, como é que eu sei qual a porcentagem de cada um? Se eu tenho 20% de crossing over, eu tenho que lembrar que eu tenho 2 tipos de recombinantes diferentes. Então, olhem o desenho ali de volta. Nesse caso do exemplo, eu tenho o recombinante azão-bezinho e eu tenho o recombinante azinho-bezão. Então, eu tenho que dividir esses 20% pelos 2. Então, eu vou ter 10% de cada um. Ó. 10% do azinho-bezão, 10% do azão-bezinho. E o resto? Qual que é a porcentagem dos demais? Então, eu tenho que lembrar, já gastei meus 20% aqui. Eu tenho que tirar isso dos 100%. Então, me sobrou 80%. Esse 80% vai ser dividido entre os 2 parentais. Entre o parental que está todo em azul e entre o parental que está todo em cor-de-rosa ali. Então, eu vou ter 40% de cada um. Então, veja, o exercício ele vai te dar a taxa de recombinação e você tem que lembrar de que essa taxa você tem que dividir pelos 2 recombinantes. E o que sobrou, você tem que dividir pelos 2 parentais.
tá? Então, essa taxa ela muda de acordo com a distância que estão esses genes, que a gente vai explicar melhor na próxima aula. Mais um exemplo aqui, ó, mostrando de volta, na verdade, o mesmo exemplo de uma outra forma para vocês. Então, aqui, ó, eu vou ter 40% de cada parental, que no nosso exemplo era o Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, e 20% que foi dividido em 2, então 10% de cada recombinante. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Juntando tudo isso, eu tenho meio 100%, tá? Isso é importante saber. Então, olhem, por esse exemplo, o meu quadrinho aqui mudou. Eu tenho, então, 40% de um parental Azão, Bzão, 40% do parental Azinho, Bzinho. E tenho 10% do recombinante Azão, Bzinho e 10% do recombinante Azinho, Bzão. Então, essa ligação é incompleta. Então, ocorreu crossing over, tá? Se ocorrer crossing over, então eu tenho uma ligação incompleta. Um quiz, para ver se vocês conseguiram compreender o conceito. Com relação ao processo conhecido como crossing over, podemos afirmar que o mesmo. Letra A, diminui a variabilidade genética. Letra B, separa cromátides homólogas. Letra C, corrige a recombinação gênica. Ou letra D, aumenta a variabilidade genética. E aí, gente? Vamos pensar junto, então. Crossing over, então, está ocorrendo uma mistura ali, os cromossomos trocaram uma parte entre eles. Então, vocês concordam comigo que quando isso acontece, eu estou aumentando a variabilidade genética? Porque eu posso ter diferentes combinações, dependendo da parte do cromossomo que foi trocado um com o outro? Então, tá aqui, ó, aumenta a variabilidade genética. Por isso que o crossing over é tão importante, né? Porque durante a reprodução, a variabilidade genética é algo que a maioria dos indivíduos quer. É uma coisa importante para manter a espécie. Então, aumenta a variabilidade genética, ok? Mais um quiz. A frequência de recombinação entre os locos A e B é de 10%. Em que percentual serão esperados os descendentes de genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho a partir de progenitores com os genótipos mostrados na figura? Esse deu um pouquinho mais de trabalho, né, gente? Mas vamos pensar junto aqui, ó. Primeiro, vocês concordam que no caso do macho aqui, ó, que é Azinho, Bzinho, mesmo que ocorra uma troca, vai continuar tudo igual? Então, esse não é importante pra gente. A gente só vai falar de crossing over quando for heterozigoto, que é o caso da fêmea ali, ó. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Porque essa sim, se ocorrer a troca, vai formar gametas diferentes, tá? Então, ai, coloquei a resposta aqui já, mas vamos lá, gente. Se tá dizendo ali pra você, ó, que 10% teve
o crossing over, que teve essa troca, eu tenho que lembrar que é 5% para um tipo, 5% para outro. Mas nem é isso que ele está perguntando. Ó. Ele quer saber quanto é esperado de azão, bezão, azinho, bezinho. Azão, bezão é o parental, certo? Se é o parental, então a gente tem que lembrar que do parental a gente vai ter que tirar esses 10%, então 100% menos 10, 90. 90 dividido por 2, 45. Então, eu vou ter 45% azão, bezão, azinho, bezinho, junto com o macho ali. 45% azinho, bezinho, azinho, bezinho. Então, achei minha resposta. Tá? Então, essa era mais interpretação. Vamos para mais um aqui, gente. Considerando que em 2 pares de genes, azão, bezão e azinho, bezinho, em arranjo cis, durante a gametogênese, meiose das células reprodutoras de um indivíduo, ocorre uma taxa de permutação de 24%. Os gametas formados serão. Então, ele te deu ali os gametas e ele quer saber a porcentagem, então, de cada um. E aí, gente? Então, vamos lá. Ele deu essa informação pra gente, que teve 24% de permuta, certo? Se teve 24% de permuta, tem que lembrar que 12% vai ser o azinho, bezinho, nesse caso aqui, 12% azinho, bezão. Como é que eu sei isso? Ó, ele está dizendo para você que está no arranjo cis. Lembra que o arranjo cis era o dominante com dominante, recessivo com recessivo? Então, eu sei que quem sofreu permuta tem um de cada, certo? Que sofreu a troca ali. Então, esses são os recombinantes, certo? E os parentais, como é que são? Então, eu tenho que diminuir 100%, tirar esses 24% que a gente já usou aqui, ó. Então, sobrou 76%. 76% dividido por 2, eu vou ter 38% de cada parental. Então, já achei minha resposta aqui, ó. Olhando aqui, qual que deu então? Letra D. 38%, 12, 12 e 38%. Tá? Então, deu para completar ali. Gente, mais uma partezinha do conteúdo aqui para a gente ir direto para os exercícios, tá? Olha essa pergunta que está fazendo para vocês. Quanto mais perto dois genes estão em um cromossomo, maior é a chance desses genes serem separados por crossing over? Então, olhem o slide e pensem. Então, quanto mais próximo, maior é a chance de ocorrer o crossing over? Não, né, gente? Olha aqui. Vocês concordam comigo? Ó? Vamos pensar nesses dois genes aqui, ó, o E e o I lá do final. Eu tenho qualquer parte do meu cromossomo que fizer a troca ali, vai ocorrer crossing over com os dois. Agora, se eu pego, por exemplo, o F e o G, que estão mais próximos um do outro, o espaço entre eles é menor. Então, a chance de ocorrer o crossing over entre eles é menor também, porque o pedacinho que separa eles é menorzinho também. Então, quanto maior a distância, maior é a chance de ocorrer o crossing over. Quanto menor a distância, menor é a chance. Ó. Então, está mostrando isso aqui. Ó. Eu tenho mais chance de ocorrer o crossing over entre o E e o I, que estão longe. Então, qualquer pedacinho que trocar aqui, eles vão ser trocados também, do que aqui entre o E e o F, que estão mais próximos um do outro. Ok? Então, deu para entender? Então, só olhar a figura e pensar. Quanto maior a distância, mais fácil de ocorrer a permuta, mais fácil de ocorrer o crossing over, ok? Então, é mentira. A gente acabou de descobrir isso. Então, vamos para o exercício. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Um indivíduo de genótipo desconhecido produziu os seguintes gametas. 4% Mzão, Nzão, 46% Mzão, Nzinho, 46% Mzinho, Nzão, e 4% Mzinho, Nzinho. Letra A. Quais desses gametas são parentais e quais são recombinantes? Letra B.
qual é o genótipo do indivíduo? E ele é cis ou ele é trans? E letra C, qual é a taxa de recombinação entre o M e o N? Gente, isso aqui é importante e é super fácil. Então, gente, os parentais, eles sempre vão estar numa porcentagem maior. Pensando nisso, então, eu já sei que os meus parentais, ó, é o 46% ali, que é o Mzão, Nzinho e o Mzinho, Nzão. Então, eu descobri quem são os parentais. Se eu descobrir quem são os parentais, eu também descobri quem são os recombinantes, né? Então, os recombinantes, eles sempre aparecem numa probabilidade menor, tá? Numa porcentagem menor. Então, ali o 4%, o Mzão, Nzão e o Mzinho, Nzinho. Então, nesse caso, qual é o genótipo do indivíduo? O genótipo do indivíduo é o parental, gente. Então, Mzão, Nzinho, Mzinho, Nzão. E ele está em formato trans, porque o trans era um dominante e um recessivo, que é o que a gente tem aqui, tá? Então, a gente descobriu. E o último aqui, qual a taxa de recombinação entre o M e o N? Gente, a taxa de recombinação sempre vai ser a soma dos recombinantes. Então, se eu tenho 4% de cada um, então eu tenho uma taxa de recombinação de 8%. Por isso que quando ele dá a taxa, a gente tem que dividir por 2, porque aqui ele deu o inverso. Ó. Ele deu os recombinantes para a gente descobrir a taxa. O exercício que a gente estava fazendo até agora, ele dava a taxa para a gente descobrir a porcentagem, ok? Então, a gente conseguiu fazer o primeiro exercício. Vamos para o segundo. O esquema a seguir representa determinados genes alelos localizados no mesmo par de homólogos. Assinale a alternativa correta. Então, olhem o desenho, leiam as alternativas e eu já volto para responder com vocês.
aí, gente? Só prestar atenção no desenho, né? Então, vamos ver lá. A gente tem o caso 1, que os genes azão, bezão, por exemplo, estão mais próximos, e o caso 2, que eles estão mais longe um do outro, certo? Então, vamos lá. Letra A. No caso 1, a frequência de crossing over é mais significativa, ou seja, ela ocorre com mais frequência? Não, né, gente? A gente acabou de falar que quanto mais longe, maior é a taxa de crossing over. Então, é o contrário, está errado. B. Em 2, a probabilidade de ligação é maior? Gente, isso aqui não faz sentido nenhum, tá? Ligação, os dois casos têm ligação, tá? Não existe ligação maior, ligação menor, eles estão ligados e pronto, tá? Então, isso aqui não faz sentido nenhum. Letra C. Em 2, a probabilidade de recombinação é menor. Olhem lá o 2. Recombinação é a mesma coisa que o crossing over lá, gente. Então, é ao contrário, é maior, né? Letra D. Em 1, a ligação é menos frequente. A gente acabou de dizer que isso não faz sentido. Então, só sobrou a letra E. Em 2, a probabilidade de recombinação é maior, porque eles estão mais distantes, ok? Mais um exercício. Na meiose de um indivíduo azão-bezão, azinho-bezinho, ocorre crossing over entre esses genes, em 40% das células. A frequência de gametas azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho produzidos por esse indivíduo deve ser respectivamente de quanto? E aí, gente? Então vamos lembrar como é que a gente faz. Ó, ele está dizendo que 40% das células sofreram o crossing over. Então lá, recombinação 40%. Então eu vou ter 20% de um tipo, 20% do outro. Então 20% azão-bezinho, 20% azinho-bezão. O resto vai ser parental, os 60% que sobraram, que eu também divido por 2, porque eu tenho 2 tipos de parentais, o azão-bezão e o azinho-bezinho. Pronto. Tá vendo que não é difícil?
que é só questão mais de matemática até do que de biologia, então a gente achou a resposta aqui, gente. Ok? Mais um. Agora vocês já começaram a entender direitinho, já conseguem fazer mais tranquilo, né? Vamos lá então. Em alguns casos, na genética, a proporção dos gametas formados não obedece à segunda lei de Mendel. Nesse caso, temos um caso de ou. Nessa situação, os gametas que são formados em maior proporção são ditos e os gametas formados em menor proporção são chamados de quê? Gente, viu? Questão de completar parece fundamental, né? Mas eu acho que essa questão tá bonitinha para a gente entender os conceitos, né? Para relembrar eles. Então, primeiro, está dizendo aqui que, em alguns casos, não obedece a segunda lei de Mendel, que é o que a gente está vendo, né? Quando que não obedece? Quando os genes estão no mesmo cromossomo. Se eles estão em cromossomos diferentes, vai obedecer, tá? Que não é o caso aqui hoje. Então, nesse caso, temos um caso de quê? Ligação gênica ou linkage, né? Que são os dois sinônimos para o conteúdo de hoje. Nessa situação, os gametas que são formados em maior proporção são quais, gente? Sempre os parentais, ok? E os que estão em menor proporção são seus recombinantes. Então, a nossa resposta correta, letra D. Tranquila essa também, né, gente? Vamos para mais um aqui hoje, então. O maior ou menor grau de ligamento ou linkage depende do que, gente? Letra A, do genótipo dos pais. Letra B, da distância entre os genes ligados no cromossomo. Letra C, não depende do gene. Letra D, depende da frequência de interação gênica. Ou letra E, depende do comprimento do cromossomo.
E aí, gente, do que depende a nossa frequência de recombinação, a nossa frequência de linkage, nossa frequência, a nossa frequência de recombinação, nossa frequência de crossing over? Do que depende, então, essa frequência dessa troca entre pedaços de cromossomos? Da distância dos genes. A gente acabou de mostrar isso, que quanto mais longe eles estão, mais fácil é de ocorrer essa troca. Quanto mais pertinho eles estão, menor é a chance, ok? Então, a gente achou a resposta. Quase acabando a aula, gente. Tá dando para entender o conteúdo? Eu espero que sim, senão vocês vão tirando dúvida, ou comigo ou com os professores de vocês, ok? 6. Em um caso de linkage, dois genes, azão e bezão, autossômicos, com 20% de taxa de recombinação. Considere o cruzamento fêmea, azão, bezinho, azinho, bezão, com macho, azinho, bezinho, azinho, bezinho. Qual é a frequência esperada de machos com genótipo azão, bezão, azinho, bezinho? Esse teve que pensar um pouquinho mais, né? Mas agora vocês já estão craques, vocês já conseguiram, garanto. Então vamos lá, gente. Está dizendo que houve 20% de recombinação, tá? Mas veja, coloquei aqui de informação para vocês. O macho é azinho, bezinho, bezinho. É aquele caso que mesmo que ocorra a troca, não vai fazer diferença pra gente. Então a gente nem conta nada, vai ser 100% azinho, bezinho. No caso das fêmeas, aí não, ó, eu tenho 20% de recombinantes. Se eu tenho 20% de recombinantes, eu vou ter 10% de cada um. Que no nosso caso, para esse exercício, vai ser 10% do azão, bezão, 10% do azinho, bezinho. Os outros 80% são os parentais, que a gente tem que dividir em dois. Então, 40% do parental azão, bezinho, 40% do parental azinho, bezão, ok? Então, tá aqui, a gente achou as proporções nesse caso.
Eu quero esse aqui, ó, que é o que está me pedindo o exercício, porque o macho vai ser o Azinho e o Bzinho, o Azão, Bzão vai vir da fêmea, então 10%. Ah, professora, então é a letra D, mas espera um pouquinho, ó, vamos ler de volta o que está perguntando. Qual é a frequência esperada de machos? Então, olha, não é qualquer um, tem que ser machos, então tem que fazer mais uma continha aqui. Então, esse meu 10% eu tenho que multiplicar pela chance de ser um macho. Vocês concordam comigo que eu tenho 50% de chance de nascer um macho, 50% de chance de nascer uma fêmea? Então, eu tenho que multiplicar isso por 1/2. Quando a gente multiplica por 1/2, a gente está dividindo por 2, né? Está colocando na metade. Então, a metade de 10% vai ser 5%. Resposta a letra E. Então, essa questão era uma pegadinha ali, né? Um monte de gente deve ter marcado os 10%, mas tinha o detalhe de ser macho. Então, a gente tinha que considerar isso também. Último exercício de hoje, gente, só para a gente ter certeza que entendeu tudo. Consideremos 2 pares de genes, Czão, Dzão, Czinho, Dzinho, durante a meiose. Supondo que ocorre crossing entre eles, numa frequência de 16%, os gametas formados serão como? E aí, gente? Um pouquinho mais complicado? Teve que fazer umas continhas? Vocês se desesperam com conta, né, gente? Não tem que ter medo disso. Vamos lá. Então, tá dizendo que a nossa frequência de crossing é 16%, certo? Então, olha só. Vou até colocar as duas informações aqui já. Então, eu tenho 16% de recombinante. Recombinante, nesse caso, vai ser o Czão, Dzinho, 8%, e o Czinho, Dzão, 8% também, porque eu tenho que dividir por 2, certo? 16% menos 100 vai dar 84% de parental, que eu tenho que dividir por 2, porque eu tenho 2 tipos de parentais. 42% Czão, Dzão, 42% Czinho, Dzinho, certo? Então, achei aqui as minhas porcentagens, gente. Letra C. Muito difícil? Lógico
que dá um pouquinho de trabalho mesmo, a gente tem que pensar um pouco, fazer as contas, mas sentem e façam, gente. Não é nada que vocês não consigam fazer, tá? E precisando, busquem ajuda. O que a gente viu hoje? Conceito de ligação gênica, então quando os cromossomos, né, os genes estão no mesmo cromossomo, e o conceito, né, que a gente chama isso de linkage também, e o conceito de crossing over, que é quando eles trocam um pedaço entre eles, trocam as cromátides irmãs, certo? Então a gente viu esses conceitos hoje. Na aula que vem a gente ainda vai falar disso aqui, tá? Então a gente vai ter mais 2 aulas para falar desse conteúdo. Então venham já para a aula que vem, né, com dúvidas para a gente tirar durante a aula, ok? Gente, obrigada, agradeço vocês por essa aula. A aula que vem, então, a gente vai falar de mapas de cromossômicos, que é bem legal de fazer também, e que a gente ainda vai precisar de muitos dos conceitos que a gente viu hoje. Tá? Então, já façam os exercícios para tirar as dúvidas, né? Ou para vir com as dúvidas aqui para ir tirando durante a aula que vem. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!